Só lembrando a vocês que essas palestras acontecem na primeira e na terceira terça-feira do mês, e nós estamos cobrindo o Evangelho na sequência. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm o seguinte formato: ele começa com uma escritura, são as parábolas de Jesus, depois vem um comentário de Allan Kardec e os ensinamentos dos Espíritos no final do capítulo. E a gente vai hoje começar no capítulo 4. Então hoje a leitura, o estudo é No one can see the kingdom of God unless they are born again. Ninguém pode conhecer o reino de Deus a menos que nasça de novo. E nós vamos falar hoje sobre ressurreição e reencarnação. Então eu queria começar com essa frase, que em 3 linhas consegue resumir essa mensagem de hoje. To be born, to die, to be born again, and constantly progress, that is the law. É a lei da reencarnação. Nós nascemos, nós morremos, nós renascemos, um constante progresso. Essa é a lei. E essa frase, que simboliza o trabalho dele, a grandeza, a beleza do trabalho de Allan Kardec, está para quem já foi a Paris, esse é o túmulo de Allan Kardec, e aqui em cima tem a frase em francês: Naître, mourir, renaître encore, et progresser sans cesse, telle est la loi. C'est bom. Para quem não sabe, o nome dele é um codinome, o nome verdadeiro dele, Hippolyte de Lyon Denis Arrivaio, nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804, e em Paris, que agora, no dia que Maurício estiver aqui no nosso grupo, a gente vai estar comemorando o aniversário da morte, exatamente na segunda-feira. Não é lindo? Isso deve ser algum sinal. Então a gente vai começar vendo a passagem, a parábola. Jesus estava conversando com seus discípulos e ele perguntou aos discípulos: quem dizem que eu sou? Então ele fala: Who do people say the Son of Man is? Nós todos somos filhos de Deus, mas era uma maneira de se referenciar a ele, o Filho do Homem. Era Jesus. E os discípulos responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e ainda outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus respondeu: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: você é o Cristo, o Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas era a maneira que ele se referenciava. E quando a gente fala Jesus Cristo, Jesus era o nome dele, Jesus de Nazaré. Cristo é o Salvador, aquele que veio trazer o amor. Eu procurei no dicionário, mas aí para botar todas essas coisas ia ficar muito grande. Mas nós sabemos que Jesus, o Cristo Redentor, ele veio para redimir, é o redeem. E Jesus disse: abençoado seja você, porque isso não foi revelado por nenhum homem, mas sim pelo meu Pai que está no céu. Então ele está confirmando o que o Simão Pedro disse, que ele realmente é o Cristo. E aí continua a conversa dele com os discípulos, e os discípulos perguntam a ele: mestre, por que os professores da lei dizem que Elias tem que voltar antes de chegar o Messias? Aí Jesus disse: Elias virá e vai restaurar tudo, mas eu te digo, em verdade vos digo, ele já veio e não foi reconhecido, e fizeram com ele o que quiseram. Da mesma maneira, o Filho do Homem vai passar pelo sofrimento nas mãos deles. Então ele estava falando dele mesmo, Jesus Cristo, Filho do Homem. O que fizeram com João Batista, não sei se vocês se lembram, João Batista foi assassinado. Ele foi por causa do capricho de uma pessoa, ele foi decapitado. Foi o que ela pediu como vontade para uma pessoa que é fora do escopo dessa palestra, mas ele foi sacrificado. Então, e ele disse que da mesma maneira que ele não foi reconhecido, que ele foi passou por sofrimento na mão dessas pessoas que não o reconheceram, seria a mesma coisa que aconteceria com ele. E aí os discípulos se deram conta que ele estava se referindo ao João Batista.
Então, Elias já veio e não foi reconhecido. E eles se deram conta que, então, João Batista era a reencarnação de Elias. Então, essa é uma passagem da reencarnação. E aí, continua no livro, agora, ele explicando qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação. A reencarnação estava dentro da crença dos judeus, né, naquela época. Só que eles conheciam isso, a nascer de novo ou voltar a viver, como ressurreição. Eles acreditavam que as pessoas poderiam morrer e viver de novo, mas eles não entendiam como isso acontecia, esse mecanismo. Ninguém tinha explicado. Então era aquele mistério. Mas nós sabemos que ressurreição e reencarnação são coisas diferentes. A ressurreição é a volta da vida a um corpo que já morreu. Então o corpo morre, entra em decomposição, os órgãos param de se comunicar, param de funcionar, não tem mais vida, as células estão mortas. Os elementos todos já foram reabsorvidos pela natureza, porque todo o nosso fluido vital, toda a nossa vida é reciclada. Esse corpo morreu, já se decompôs, hoje já está em decomposição, ele não vive mais. Então, o que eles acreditavam é que era possível que esse corpo pudesse voltar a viver. Isso é o conceito de ressurreição, ressurreição dos mortos. É um corpo que já morreu, retomar a vida. E a reencarnação é o retorno de um espírito à vida, mas num corpo totalmente novo, formado para aquela vida. Um corpo que não tem nada a ver com o corpo passado. É o mesmo espírito, mas ele tem uma nova vida. A formação daquele corpo tem a ver com aquele espírito. Então, se aquele espírito vem se aquele corpo vem com uma doença, tem a ver com as vidas passadas. Então, esse corpo é como se fosse feito assim sob encomenda para a reencarnação daquele espírito. É um conceito bem diferente. Então, a ressurreição, ela se aplicaria na Bíblia para duas pessoas que a gente conhece, que a gente estudou, Lázaro e Talita. Se vocês pegarem aquele filme maravilhoso, Jesus de Nazaré, vocês vão ver a Talita, linda, novinha. Ela estava dormindo e Jesus chegou e falou: acorda, Talita. Mesma coisa com Lázaro. Na verdade, eles não tinham morrido. Por isso que eles conseguiram acordar. Eles não tinham morrido. Tem o conceito de catalepsia, tem outras coisas que tem uma morte aparente e a pessoa parece que está morta. Mas na verdade ela não está. Ela pode ficar irresponsible. Ela pode ficar, como se diz, com aquela aparência de morte por vários dias, mas ela não está morta. Sem sinais vitais. Sem sinais vitais. Naquela época não tinha os aparelhos que a gente tem hoje, né? Então Lázaro, coitado, já tinha alguns dias ali que ele estava, o pessoal já estava achando que ele já tinha ido. Talita também. E ele voltou e Jesus falou. E aí ficou todo mundo confuso. Como que ele voltou a viver? Na verdade, ele não estava morto. Por isso, eles aplicam o conceito de ressurreição, mas na verdade ele não estava. Não é possível uma pessoa morta voltar a viver. E reencarnação seria, então, Elias e João Batista como uma reencarnação conhecida e mencionada por Jesus. Então essa frase que a gente começou, ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que nasça de novo da água e do espírito. A água seria a matéria e o espírito seria a inteligência. Então a água seria o corpo e o espírito, a alma. Tem uma palestra do Divaldo e ele explica exatamente por que a gente fala água. Porque quando existe a fecundação, concepção, são duas partes que colaboram e a parte masculina é como se fosse uma gota d'água, por isso que se chama, mas a parte é o corpo. E esse é o espírito. Então, ele mencionou isso. Se ele não concordasse com isso, obviamente ele iria falar, como falou tantas vezes. Ele veio aqui para nos ensinar, na passagem dele, ele falou tantas coisas. E isso é uma coisa que ele, pelo contrário, ele confirmou isso.
que ninguém pode ver entrar no reino de Deus a menos que nasça de novo. E ainda fala, num diálogo com Nicodemos, também nessa mesma passagem, à noite, Nicodemos foi conversar com ele, e era uma pessoa muito inteligente, era um senador, e não queria ser visto. Então ele foi de noite ter com Jesus e conversou sobre isso. Ele falou: mestre, você só pode ser da parte de Deus, porque ninguém conseguiria fazer o que você faz se não tivesse costas quentes, vamos dizer assim. E ele fala, vocês não deveriam estar surpresos por ele dizer isso. E o Nicodemos ficou perguntando, ele não conseguia entender como que um homem velho podia nascer de novo, ele ficou confuso e Jesus falou: você é uma pessoa tão inteligente, você não entendeu isso, você está surpreso? E aí o cara deve ter ficado mais confuso aí. Então isso é a lei da reencarnação. Então esse é o tópico que a gente vai falar hoje. Porque Jesus não podia falar tudo, né? Porque estávamos prontos para entender mesmo sobre isso. Mas, puxa, foi bastante, assim, foi um avanço inimaginável. Mas a gente ainda está estudando, a gente ainda está tentando aprender. Por que a gente reencarna? Bom, nosso destino final é a perfeição. E como que nós, espíritos ignorantes no bom sentido, não ignorantes no sentido pejorativo, mas pessoas que ignoram tantas coisas, como que nós podemos chegar a ser perfeitos como Jesus era? Então, através da reencarnação. Então, a reencarnação, a gente reencarna para chegar no nosso destino, que é a perfeição. O nosso espírito é imortal, ele vai viver para sempre, ele não vai morrer nunca. E a gente progride, se aperfeiçoa através da nossa experiência reencarnada. Isso vai acontecer infinitamente? Vai. Não tem deadline, não tem quantas vezes, não tem senha. A gente vai reencarnar quantas vezes a gente precisar para a gente chegar na perfeição. Mas eu tenho uma pergunta. Bastante, mas... no final? É que tem um monte de slide, mas no final, ó, de repente vai sobrar tempo pra caramba. Obrigada. De nada. Você quer anotar? Obrigada. Tem papel ali. Então, ele fala também, ele continua nessa leitura falando que a carne, né, vem da carne, ou seja, meu pai e minha mãe são meus pais. Eles me deram o DNA. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Então, a gente sabe a origem do meu corpo. Meu pai e a mãe originaram o meu corpo, Fernando. Mas o meu espírito não é filho do meu pai e da minha mãe. Né? Então, a origem do corpo é conhecida, mas a origem do espírito não. Isso, ele fala sobre o vento, ele fala até de uma maneira bem poética, bem linda. Ai, o vento sopra, nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Isso quer dizer, seu corpo a gente sabe, mas seu espírito não. Eu não sei quem é a minha família espiritual. Pode ser a Fê, pode ser a Ana Luísa, pode ser a Beth, pode ser a Tônia, pode ser todos vocês juntos num abraço de família espiritual. Que lindo, que coisa legal. Eu não sei quem são. Pode ser uma pessoa que eu tenho dificuldade. A gente leu a leitura aqui, eu vou dar para vocês. Isso é uma coisa muito legal, explica bastante sobre a reencarnação, apesar da gente ficar chateado. Mas explica. A reencarnação, ela não é uma ideia nossa, né? Ela é uma ideia, na verdade, bem antiga, e os indianos, egípcios, chineses, japoneses, o budismo, o hinduísmo acreditam em reencarnação e acreditavam antes em reencarnação. Mas eles têm um approach diferente. Então, tem a lei do karma e do dharma. A lei do karma diz que tudo que eu fizer que não seja muito bom, vamos dizer assim, para não usar uma palavra meio negativa, as coisas feias que eu fizer vão gerar um débito. E esse débito vai fazer com que eu passe por coisas não muito boas. Então, vamos pensar nisso. E a lei do Dharma é o contrário. Se eu faço coisas boas, eu vou receber coisas boas. Mas parece que isso é uma coisa meio estática. A lei do Karma e a lei do Dharma. A gente tem a lei da ação e reação, causa e efeito. Eu posso mudar o meu destino. Eu posso ter um passado, puxa, triste, que eu posso me envergonhar.
Mas eu posso mudar hoje, eu posso mudar agora, através da minha reforma íntima, amando e depositando nessa conta corrente que está negativa. É diferente do approach deles. E além disso, eles acreditam que você pode regredir espiritualmente, coisa que nós não acreditamos. Ou você fica estacionadinho ali, ou então você faz tudo para seguir em frente, mais rápido, para cima, tentando recuperar o tempo perdido. Bom, e se isso não é, então, uma ideia nova. O que mudou? Esse cara aqui, ó. Ele organizou, ele compilou, ele codificou, e teve uma paciência, ele dedicou a vida dele, a partir de 50 anos, obviamente, com a ajuda da mediunidade. Ele estudou, explicou, através da comunicação com os espíritos, a sobrevivência da alma e as vidas sucessivas. Porque aonde, quando ele realmente fez um trabalho de codificação, e a gente na outra palestra viu o que ele significa codificador do espiritismo. Ele realmente traduziu, pegou isso tudo, destrinchou e explicou pra gente, deixou uma obra maravilhosa. Então Allan Kardec foi um marco, que a gente conseguiu entender o que era reencarnação. Mas ele não inventou, e ele nunca quis convencer ninguém que ele tinha inventado isso. Isso realmente já existia, mas ele explicou esse conceito. André, acho que está bem fora de forma. Ainda? Mas tudo bem, dá para ver, né? Bom, então funciona assim. Isso é um loop infinito. Você está aqui. Life as you know it. Nós estamos aqui e agora. A gente está vivendo a nossa vida. Infelizmente, quando a gente tiver 125 anos, a gente vai morrer. Não é uma coisa ruim, porque a gente vai estar rodeado de pessoas legais que a gente ama, que já se foram, que são amigos, que são espíritos de luz. Todo mundo vai... Puxa, vai ser muito legal. Mas esse dia vai chegar um dia. E aí a gente vai conhecer life as we don't know it yet. A gente não lembra. Nós somos espíritos. Você quer puxar o botão? Eu já tentei isso. Tem que ser direto, mas tá bom. Mas acho que o pessoal tá dizendo que tá bom. Então aqui, ó, you are here. Life as you know that. Vai ser uma coisa bem light, sutil, uma coisa bem legal para nós. Nós somos espíritas, nós lemos muitos livros sobre o que acontece, a gente vai estar preparado para esse dia. E se a gente não vai estar, a gente pode começar agora a mudar o nosso destino para que esse dia chegue e a gente esteja pronto. É um chavão dizer isso, mas a gente deve viver nossa vida como se fosse o último dia. E quando a gente for, a gente está pronto. Aí a gente vai conhecer life as we don't know it yet. Aí a gente vai passar por um processo de recuperação da nossa consciência. A gente vai olhar para trás, tirar esse véu e ver todas as pessoas que nós fomos antes. O porquê que a gente teve essa encarnação. Vai ser uma coisa bem tranquilinha, light, vai ver um filminho. Mas isso vai acontecer porque agora, nesse momento, a gente não sabe. Mas isso faz parte do nosso processo, recuperar a consciência. Aí a gente vai fazer um monte de bootcamp aqui, ó, learning. Nossa, e como eu tinha esquecido as leis de Deus, olha. Aí essa learning vai trazer ainda uma outra camada de consciência, que vai ser transformadora. Positivo, sempre. Sempre positivo, sempre positivo. Pra gente que estuda espiritismo, nós não temos desculpa, é sempre positivo. Então esse learning, uau, vai ser muito legal, vai trazer essa outra camada. Aí, quando a gente passar assim, algum tempinho pelo learning, a gente vai começar a planejar a nossa volta. Aí esse planejamento também vai ser muito legal, porque você vai ter em contato com várias pessoas que você já teve contato no passado, e até pessoas novas também. A gente fica planejando o nosso futuro. Aí a gente vai entrar num plano de preparação para essa nova reencarnação.
Você vai começar a se integrar com a sua nova família, da sua encarnação, e aí chega a hora de ir. É a rampinha da reencarnação, que a gente viu no filme. A rampinha do adeus. E pode ser bem intensa, porque quando a gente está aqui e alguém vai, a gente acredita que essa pessoa voltou para casa. Agora, aquela rampinha ali é um pouco difícil, porque a pessoa está indo e você nunca sabe o que vai acontecer, né? Depois a gente vai ver aqui. Por que às vezes é difícil. Aí a gente vai passar por um processo de esquecimento do passado. A gente não tem muita informação de como acontece depois que você sobe a rampinha, como que acontece esse processo com o espírito de esquecimento do passado e o preparo para ele entrar de novo na vida. Tem muito pouca informação. É bem difícil. Até os próprios espíritos em livros falam isso, que não é muito claro. Os livros dos espíritos falam isso. Bom, aí vem a concepção. Meu pai e minha mãe namorando, que nasceu num dia de muito amor. Houve a concepção, aí tem essa setinha aqui, os 9 meses, que pode ser 8, pode ser 7. É um processo muito interessante também. E aí depois a gente retoma o ciclo, nesse loop infinito. Tudo isso por causa da bondade de Deus, que a gente tem essa chance. Tem muita gente querendo passar nessa fase aqui, ó. Tem gente que está aqui no learning há bastante tempo. Se tá no Quando eu digo learning já tá bastante bom, né? tempo, Porque tem os que se recusam. Pode ser que fique também aqui, quando a gente diz bastante tempo, vocês estão pensando 2 meses, 3 anos, né? Estou falando de 100 anos. Minhas amigas aqui sabem, espíritos que já estão 500 anos aqui. Então, gente, bola pra frente, move on, a fila anda, vamos, ó, rodar feito louco, tudo Ver se a gente sai do prejuízo. pra sair, Tem que rodar para chegar uma hora sair, né? Então não é um infinito, né? Agora tá negativa. Você fica do outro lado, né? tá? Não vai mais, não vai mais. Aí, assim tá Fica aí, bom. fica aí, André. Não é infinito. Então, não vai mais. Tá bom. É um número indeterminado. Acho que é É um indeterminado. número indeterminado, Nossa. mas o espírito é infinito. A nossa vida é O infinita. espírito é infinito. E a gente não entende esse conceito de espaço, de tempo e espaço é infinito. É um negócio doido. Milhão. Não. Aí. Aí. Uhul, André, você é um máximo. A luz. Tá? É o que é o infinito, o número de. É indeterminado, né? Mas o espírito é infinito, Nós temos uma vida infinita. mas chega uma hora que é finita e não tem mais que reencarnar. Né? É. Exatamente. Ainda tá um Aí fica pouquinho longe. infinito. Assim, slightly. Você tá otimista, eu também quero ficar otimista. Hope. Yes. Então, a lei da reencarnação é uma coisa, para quem gosta de lógica, de razão, obviamente vai parar no espiritismo. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Porque essa ideia de explicar o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Gente, isso faz tanto sentido, a lei da reencarnação, faz tanto sentido, que obviamente uma pessoa que precisa de explicação científica, às vezes, ela vai parar no espiritismo. Então, ela explica, a lei da reencarnação explica todas essas perguntas. E até mesmo injustiças aparentes que nós vemos aqui na Terra, muito comum, basta você ler as notícias. E dizem que, if you want to be happy, don't see the news. Porque é intenso. E aí você fica pensando, nossa, fulano é jovem, inteligente, bonito, louro, rico, e outras pessoas, dot. Então, assim, explica as aparentes injustiças através da reencarnação. E sem a lei da reencarnação, você acha que Deus seria Deus? Seria ele justo com uma pessoa que só tem uma chance
e depois penas eternas. Uma mãe que teve um filho que teve escolhas não muito felizes, então ela vai para o céu e fica lá em berço esplêndido, reinando, e o filho, penas eternas. Como que essa mãe pode ser feliz? Vocês que são pais aqui devem entender o que eu estou falando. Isso não faz o menor sentido. Deus dá uma segunda chance, dá uma terceira chance, dá um infinito número de chances para nós corrigirmos o nosso passado, reroute. Só a reencarnação pode explicar certas... Tudo isso são palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Explicar diferenças morais, sociais, econômicas que a gente vê no mundo. Mas se é tudo assim, né? Jesus falou isso. Por que que a reencarnação não é um tópico mais discutido por todos, aceito e não rejeitado? Porque muitas pessoas rejeitam. Eu estava vendo hoje um documentário lá no Brasil, pessoas na rua, na Avenida Paulista, perguntando para todo mundo: você acredita em reencarnação? Tinha um monte de gente que acreditava, mas um monte de gente que falava: não. Por que que isso é rejeitado por pessoas de outros países, inclusive esse? Porque as pessoas não entendem o mecanismo, isso não está explicado. Mas por que não está na Bíblia? O que aconteceu? Porque em certo momento estava e foi retirado. Bom, vamos de volta. Ano 553, ano Domini, depois de Cristo. Segundo Concílio de Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Romano e hoje é Istambul, na Turquia. Esse concílio foi convocado por Justiniano, que era imperador. Mandava pra caramba, ele mandava inclusive no clero. Esse pessoal aí, ó. O cara era, ó, assim. Ele convocou esse concílio porque ele tinha razões pessoais para isso, uma coisa muito feia que ele fez. Tinha uma pessoa chamada Orígenes, que era um teólogo, e ele estudou muito, escreveu livros, ele tinha teorias sobre a reencarnação, e ele era seguido por muitos cristãos. As teorias, os estudos dele eram realmente muito respeitados e seguidos, ele era um ponto de referência para a reencarnação para os cristãos. Ele viajava pra caramba, escrevia, olha lá, Orígenes. Ele viveu 300 anos antes desse concílio. E, como eu falei, ele é uma referência no estudo da sobrevivência da alma. Só que Justiniano pegou o trabalho dele e condenou, falou que era herético, proibiu e perseguiu as pessoas que seguiam esses conhecimentos. Ele realmente determinou, ele pegou o Papa Virgílio, ele prendeu para poder ele ter um número, um quórum de pessoas que iam votar que ele precisava para tirar. E tudo isso por quê? Personal reasons. Ele casou com uma pessoa, Teodora. Essa moça era muito ambiciosa. O pai dela ele trabalhava num circo, ela era de origem muito humilde, mas ela era muito ambiciosa e ela era uma prostituta. E ela conseguiu fisgar esse cara. Aí depois que ela foi pro castelo, ela falou: eu quero mais saber desse negócio de pessoal aí, ó, 500 pessoas mortas, queima de arquivo. E aí começaram a falar pra ela: vem cá, você tá maluca? Você vai fazer isso, não sabe da lei da reencarnação? Que você matando esse pessoal todo, o que vai acontecer com você? E ela ficou chateada, como se a gente pudesse apagar para sempre os nossos erros, como se a gente varre o lixo e põe debaixo do tapete. Continua lá. Você queima um livro, você tira a lei de Deus, né? Ela convenceu o marido para convocar esse concílio e exterminar com a obra de Orígenes e apagar de todos os lugares e perseguir as pessoas que ainda acreditassem nele. Era proibido, a partir desse momento, falar desse homem e tiraram essa palavra reencarnação da história. Houve protestos, inclusive pelo Papa. Ele falou: prendeu por 7 anos o Papa e falou: você está fora. Naquela época a realeza mandava no clero, né? Então os caras não tinham nenhuma opção. A igreja, então, que antes acreditava, meio ainda bem light, mas
acreditava, aceitava a reencarnação, falou: ah, a gente não sabe muito bem sobre isso não, é um dogma, faz parte dos mistérios de Deus. Virou um dogma, passou a ser rejeitada, e algumas linhas que eu pesquisei ainda falam que tudo isso, na verdade, também foi por causa de interesse financeiro. Porque se você diz: ah, minha filha, você vai ter muitas chances através da reencarnação, aí a igreja não vai ter o controle das pessoas. Eles tinham que manter o controle a qualquer custo. E a reencarnação deixa você livre, você é responsável pelo que você faz. Então tinha muito também de interesse, de controle. A igreja também, no fundo, será que ela não lutou tanto assim para botar? Mas aí eu não posso julgar. Mas as fontes aqui todas, essa é a história. Foi por isso que saiu da Bíblia. Qual seria então? A gente já falou que a gente encarna, reencarna, progride eternamente. Não eternamente, mas fica bastante tempo. É um processo de depuração, né, de purificação. E a gente consegue, através desse learning, recuperando a consciência, voltando e aprendendo mais, aprendendo sempre, a gente consegue corrigir os nossos erros. Nós não podemos apagar, mas a gente consegue perdoar, pedir perdão, continuar o nosso caminho. E aí vem a pergunta aqui no Livro dos Espíritos: o que acontece com o espírito após a última encarnação? Ele entra num estado de perfeição, de perfeita felicidade, como um espírito purificado. Pergunta 170. Aí a gente realmente está afim disso, né? A gente está afim disso, porque ele falou: olha, no final disso tudo vai ser a sua final destination. Você vai estar lá no topo. A gente vai ter que refinar, depurar, purificar, através de todas essas experiências, que são muitas, que, puxa, quantas coisas diferentes a gente tem que aprender, quantas encarnações para isso. Agora eu sou música, agora eu sou médica, agora eu sou lixeira. Aí agora eu vou continuar como professora, e agora eu mudei. Eu sou cientista, agora eu sou budista, agora, puxa, quanta experiência diferente. Agora eu sou homem, agora eu sou mulher, agora eu nasci nos Estados Unidos, agora no Brasil, estou lá na Paraíba, agora volto, já estou na Ásia. Imagina quanto que a gente vive, quantas experiências para a gente aprender todo o nosso leque de conhecimento. Bastante. O mundo é muito grande e o espaço, o tempo infinito. A justiça da reencarnação está na lei de causa e efeito, né? Que o Allan Kardec, através dos livros dele, das experiências, das pesquisas, adotou esse nome. Como nós falamos antes, é diferente das outras ideias que nós conhecemos, porque você pode, a qualquer momento, mudar o seu futuro. E é sempre uma oportunidade que você tem para crescer. Porque Deus é infinito, Ele é seu Pai, Ele é seu Criador. Ele quer que você chegue, que todos nós cheguemos juntos lá em cima. Ninguém vai ficar para trás. Então é por causa da nossa solidariedade, do amor fraterno, do amor entre as pessoas, que nós vamos chegar lá. Então quando a gente faz uma coisinha que ninguém viu, pensa: puxa, mas não estou tendo reconhecimento, ninguém viu isso, ninguém sabe o que eu fiz. Mas é assim que a gente vai. Está colaborando para a psicosfera, para o mundo, para a evolução. Ninguém viu, mas puxa, todo mundo estar lá um dia. Ninguém é condenado a sofrer eternamente, ninguém. Aí você pensa: puxa, mas aquele cara fez muita coisa ruim. Fez, mas nem ele é condenado. Todo mundo é filho de Deus, todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais e todos nós vamos chegar lá. Então, através do nosso aprendizado, nós aprendemos mais sobre as leis de Deus, aprendemos sobre os nossos erros. Vai chegar um ponto, pode durar bastante até, ou não. Nós vamos nos arrepender, porque qualquer coisa que é diferente do amor é temporário. A gente vai acabar chegando no arrependimento. Aí a gente vai ter uma nova chance de reencarnar, uma nova vida, e a gente vai continuar progredindo. Mas como que ela funciona?
Bom, nós temos o nosso espírito, quando a gente está naquela life as you don't know it, nós somos somente espírito. Né? Asterisco. Nós temos o nosso perispírito, que liga os dois, e liga, o perispírito se liga célula com célula do nosso corpo. Tá? Essa conexão começa na concepção e acaba quando a gente nasce. Cada célula de um é conectada com a célula do outro, e o que acontece quando nós temos uma doença é que é um problema naquele lugar. Vamos dar um exemplo. Fígado. Eu danifiquei meu perispírito na minha última vida. Então, tem aquela marquinha, e aí naquela conexão vai acontecer a causa para a doença do meu corpo. Falando de uma maneira bem top level, mais ou menos é assim. Nós temos o nosso espírito, o nosso perispírito, corpo espiritual, e o nosso corpo. E eles se conectam. E isso começa na concepção e acaba no nascimento. Bom, agora então eu já estou planejando a minha próxima encarnação. Qual é a minha motivação? Eu posso escolher minhas provas? Alguém tem que escolher para mim? Isso depende da minha evolução. Se eu já estiver num ponto que eu mesmo posso, de uma maneira madura, escolher minhas provas, eu vou escolher. Tá? Então, uma pergunta 264 do Livro dos Espíritos. O que nos motiva a escolher certas provas? Aí ele fala, eu vou ler em inglês. It chooses those trials that will help to rid itself from faults and speed up its progress. Thus, some may impose on themselves a life of poverty and privation. Então, houve um problema no passado, eu fiz coisas das quais eu não estou muito orgulhosa, e eu agora preciso voltar com bastante problemas nesse sentido, porque só assim eu vou crescer, eu vou evoluir. Mas outras pessoas, já estou do outro lado. Others might want to test their resistance to the temptation of wealth and power. Talvez seja mais difícil vir com um monte de dinheiro, hein? Testes diferentes, né? Porque o seu destino naquela vida era você ter isso tudo para fazer coisas. Para fazer coisas muito importantes. Botaram na sua mão, te deram esses recursos para um sentido, para um objetivo. Tá? Você tem que fazer isso. Mas, pô, é bom demais, né? Olha aqui, posso ir para Caribe, ficar lá sem fazer nada. Tá dando um tiro no pé. Porque quando voltar, aí vai de novo ali, loop. Então, assim, a gente pensa, puxa, fulano, nossa, montado na grana. Mas será que ele vai fazer? É difícil. Pode ser uma prova muito difícil, a prova da riqueza. Então, depende muito de onde você está vindo. Esse exemplo aqui foi de poverty and wealth, mas tem vários, tem um leque de opções, tá? Isso aqui é só um exemplo fácil da gente entender. Certas pessoas pediram para vir sem nenhuma opção mesmo de fazer, de ter uma tentação de fazer um mau uso dos recursos. Ele já sabe por que ele está pedindo isso, né? E outros precisam dessa prova. Tem a ver com a história dele. Hoje em dia nós temos pessoas na nossa geração, na nossa atualidade, que estão realmente recebendo aplausos de quanto que eles são ativistas, altruístas, tem um outro nome que eu esqueci. Pessoas que estão preocupadas com questões muito importantes e usando a celebridade a favor dessas causas. Acho que a gente está aprendendo como uma sociedade que o bonito, que o chique, que o legal é você fazer isso e não ficar, sabe? Tem outras pessoas que você vê, puxa, fulano não aprendeu, olha o que ele está fazendo ali. Mas eu não preciso dar nenhum
detalhe, porque nós estamos lendo as notícias até do Brasil também, e a gente está caminhando, mas eu acho que a gente já realmente progrediu bastante em entender o que é ser chique, ser uma pessoa que está realmente fazendo aquilo que ele veio para fazer. É muito legal. Se vocês quiserem, depois eu posso dar uns nomes para vocês, porque eu adoro acompanhar essas notícias. Então, continuando sobre as coisas das nossas provas, a estrada é bem longa. E eu não sei sobre vocês, mas eu só tenho uma deadline. A Tânia sabe disso, talvez até às vezes fico um pouco surpresa. Eu tenho uma deadline, se eu tenho que pagar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Nossa, eu faço imediatamente para ficar livre. É a melhor coisa. Você faz, você pode descansar. Agora, se você deixar para fazer no último dia, olha esse tempo aqui todo. Olha aqui o tempo todo que você ficou pensando, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você descansou? Não, ficou preocupado. Acaba esquecendo, as pessoas ficam chateadas. Então, ó, faz logo e tira do seu to-do list. Aqui, uma estrada enorme para andar. Vamos começar agora. Aí, ele pergunta aqui na questão 266. Um espírito, wouldn't a spirit naturally choose the easiest tries? Isso é uma pergunta tipicamente de uma pessoa que está encarnada, né? Imagina que eu ia pedir um negócio assim. A gente pensa, puxa, mas será que eu tô lá, aí eu tô vendo isso, será que eu não tenho uma tendência? Isso com certeza é a pergunta de quem está aqui e não está vendo lá. E olha a resposta dele. It might seem so from your point of view, but not necessarily from the spirits. When it's freed from matter and all its illusions, and it thinks differently. A gente sem noção aqui, eu vou escolher a mais fácil. Mas, gente, olha a estrada, você não quer ir, você tá lá, você tá vendo que você tem que andar. Então, ó, é bom assim, eu sei que às vezes dói, mas eu não sei, eu acho que a gente deveria realmente ver o tamanho que a gente percorrer e começar por aí. Bom, aí tem aquela questão, quem que eu fui, quem que eu vou ser, a gente sempre fica pensando, mas se eu soubesse, a minha missão aqui seria muito mais fácil. Se eu soubesse quem eu fui e o que eu tenho que fazer aqui, nossa, eu tenho certeza, olha, ia ficar tudo mais fácil para mim. A gente quer isso, a gente quer uma revelação, a gente quer terapia das vidas passadas, a gente quer um hint, a gente quer saber. Mas ó, we don't know it, we don't need to know it, we don't want to know it. Você pode não gostar do que você vai ver. Então tem uma razão pra gente não saber. O negócio é seguir em frente. Porque eu não quero lembrar o que eu fiz com a minha irmã quando eu tinha 7 anos, as coisas feias que eu fiz. Me perturba, me deixa chateada. Arrependimento, puxa, eu era nova, eu não sabia o que eu sei hoje. Fiz isso, fiz aquilo, fiz com fulano, fiz com Beltrano. Deus me livre ficar carregando isso tudo. Então isso aqui é uma bênção, tá? Aqui. Aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Não sei não. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E se souber, vou querer saber menos ainda. E quem que eu serei no futuro? Bom, aí ainda está em aberto, né? Porque você pode mudar o seu futuro. Então vai depender muito do meu passado. Vai depender muito do meu hoje. A maneira como eu vou morrer, no sentido de que o que vai acontecer depois da minha morte, depende muito como eu viver. Então, eu não sei. Eu posso ser várias coisas, depende muito ainda da minha história, né? Não sei. E se alguém te disser que sabe, essa pessoa está mentindo querendo seu dinheiro, porque realmente ninguém sabe. Né? A gente tem um conceito de, eu consigo prever o futuro. Ninguém sabe, porque isso pode mudar, a gente tem o livre-arbítrio, é um processo dinâmico. E o esquecimento do passado. Esse é um dos motivos talvez mais fortes para pessoas rejeitarem o conceito de reencarnação. Porque as pessoas falam, não lembro, não tenho nenhuma pontinha de lembrança, isso não entra na minha cabeça, não tenho nenhum indício de que isso realmente, que eu já fui alguém, que eu já vivi, eu não tenho. Então eu acho que isso acontece, as pessoas rejeitam, mas não entendem por que isso acontece. Mas olha, tem uma boa razão, né?
tem uma boa razão. Isso só ajuda a gente, porque a gente não está vendo aqui, está seguindo em frente. E como que a gente poderia ter experiências com outras pessoas com quem a gente tem que resgatar coisas do passado, se a gente trouxesse toda essa lembrança da minha parte e da parte da pessoa. E seria até uma coisa que não seria muito justa, eu saber da outra pessoa também, e ela saber dela mesma não seria justo. Então Deus nos deu esse presente. Ó, é uma direção, tá? Vai pra frente, depois no final, pode deixar. Você vai saber tudo isso, vai fazer sentido, vão retirar o véu, você vai ver o filminho, mas agora, ó, confiando nele, acreditando nele e move on, pra frente. O que eu fui? Ah, eu fui uma imperatriz de Divaldo Franco, é muito engraçado, né? Ele diz que uma amiga dele fala assim, Divaldo, ai, eu fui Maria Antonieta, que morreu na guilhotina. Divaldo fala, mais uma Maria Antonieta. Não, mas eu tenho prova disso. Eu fiz uma operação de amígdalas, olha isso aqui. Aí ele falando com o Chico Xavier, essa mulher foi isso aí. O Chico falou, meu filho, eu acredito, acredite, que esse pessoal, tudo Maria Antonieta, tá todo mundo aqui, os vassalos é que estão lá no reino, no céu, não voltaram nunca mais, depois de tudo que eles passaram. Então a gente tem uma fixação. Eu fui uma pessoa, nossa. Agora já pensou assim, eu fico sabendo, olha, eu fui aquela mulher que tirou a reencarnação da Bíblia, foi a tal da Teodora. Alguém aqui acreditava em tudo isso que eu tô falando, pensando no meu passado? Pra convencer. Eu tinha que correr, ó, de espiritismo, de grupo, me recolher a minha insignificância e ficar atrás do mato para ninguém me ver. No entanto, Deus, essa pessoa pode estar entre nós, pode ser Madre Teresa de Calcutá. Porque ela teve a chance. Ela teve a chance de recuperar a consciência, de aprender, de se arrepender. Quem sabe? Ela pode ser a pessoa mais iluminada. Judas Iscariotes? São Judas. É uma bênção essa oportunidade, uma coisa linda. Então, o esquecimento do passado realmente é um presente, uma coisa maravilhosa. E ainda continuando a falar sobre o esquecimento do passado, tem muitas pessoas da nossa geração que pesquisaram, algumas pessoas que pareciam que tinham alguma lembrança, tá? E uma dessas pessoas é uma pessoa, Ian Stevenson, ele morou nos Estados Unidos, um americano, ele morreu 2 anos atrás. Dentre vários que pesquisaram, que o Divaldo conta, sabe tudo, o cara sabe tudo. Ele fala o nome de todo mundo, ele diz o ano, ele diz a faculdade, ele diz a pesquisa, ele diz o nome do livro, é um negócio absurdo esse homem. Então, um desses foi Ian Stevenson, Universidade de Virgínia, tá? Ele foi atrás das pessoas. Some people can remember some of their past for some point or some time. Então, ele ficou internacionalmente conhecido pela pesquisa dele na reencarnação. A ideia de que emoções, lembranças e até mesmo doenças, vamos dizer assim, ou marcas de nascença, quem pode se transferir de uma vida para outra. Ele investigou 3.000 casos de criança no mundo todo, viajou pra caramba. Essas crianças traziam fatos e a mãe, nossa, mas a menina, o cara no balanço, tem vídeo aí, a gente vê, conseguia lembrar, falar, o vovô, conta uma história e a pessoa fica confusa. Como que essa pessoa fala o nome da empregada do meu avô? Então ele achava que algumas fobias e habilidades, doenças não podiam ser explicadas somente, não poderiam ser explicadas pela hereditariedade na família, que só podiam estar relacionadas. Então ele pesquisou. Tem o Brian Weiss, também um médico da Flórida, e esse cara aqui foi autor de 300 papers e 14 livros sobre reencarnação. Então ele estava realmente pesquisando como que essa informação se conectava na vida da pessoa e pesquisa da reencarnação, porque houve, vamos dizer assim,
um glitch no esquecimento passado, na verdade é um glitch, é um motivo para a pesquisa. Bom, quando a gente está pronto, né, passou pelo esquecimento passado, que eu falei, temos muita informação de como realmente, na prática, tecnicamente isso acontece. Já passou, houve a concepção dura até o nascimento, né? E quando você nasce, nesse momento você é um espírito encarnado. Essa união começa na concepção e acaba no nascimento. E quando esse momento acontece, o choro da criança anuncia que é mais uma pessoa encarnada. Pergunta 344. Esse processo. Coisa mais linda. Mais linda. Eu, se fosse escolher minha próxima encarnação, seria médica, porque isso é a coisa mais fascinante, magnífica. O ser humano, o corpo humano. Maravilhoso. E aí ele pergunta, na pergunta 352, during the time between conception and birth, does the spirit have the use of all its faculties? Bom, é como eu falei, não tem muita informação desse processo de volta, mas olha o que ele responde. To some degree, between conception and birth, the spirit state is similar to that of a sleeping person. As the moment of birth approaches, its thoughts and ideas fade away. Então, esses 9 meses, né, fazem parte do seu processo. A gente não sabe o que está acontecendo com o espírito, onde é que ele está. Tem processo de... eu esqueci o nome agora, mas de redução. Então, assim, I don't know. Once it returns to the spirit world, though, this memory will come back little by little. Quer dizer, ele passa, esquecimento, aqui na barriga tem a vida, volta e recupera. Mais ou menos assim, concepto, eu sou um espírito, tenho a concepção, aqui estou na barriga da minha mãe, passo pelo esquecimento passado, nascimento, vida, morte, recupero essas informações. Bom, aí deve ter um estado de confusão espiritual nesse processo aqui, e com certeza tem que ter. Então, toda vez que a gente faz essa passagem de lá para cá, de cá para lá. E sempre tem esses traços, então, né, delineados, né? Bom, conception. A conception, sim, né, com certeza. Mas mesmo o período para lembrar do passado, espíritos que não são imediatamente, né, que vão lembrar. Que eu botei aqui querendo dizer assim, mas é muito legal a gente rezar pelas pessoas a todos os momentos. Pessoas que se foram, pessoas que estão para vir, quando você sabe que alguém está grávida, sabe que... Poxa, é muito legal, porque o espírito... Nossa, deve ser legal receber essas preces em qualquer momento do nosso ciclo, daquele ciclo. E uma das perguntas que eu não botei aí, mas ele falou, as pessoas recebem isso direto. A gente pensa, puxa, às vezes fulano está lá. Não, o espírito recebe essa vibração. A prece é uma coisa maravilhosa, uma coisa transformadora. E o espírito, coitado, está se sentindo esquecido, recebe aquela vibração de carinho, de lembrança, de gratidão, de saudade. É gostoso, é uma coisa muito confortante, em qualquer momento. A gente pedir por essas pessoas às vezes até que a gente nem conhece, mas a gente viu uma notícia, ou ouviu falar, então a gente manda. E isso é uma coisa boa pra gente mesmo, porque isso transforma também o nosso espírito. Então existe esse estado de confusão ainda, quando você volta, né, welcome home, você está voltando, fica aquele estado de confusão até que você acorde, recupere a consciência. Mas a chave para você se recuperar disso seria, eles dizem, a coisa mais importante do processo de desencarnação é se isso era realmente o seu tempo. A gente completou a nossa missão, morreu velhinha, ou morreu com 17 anos, mas era o meu tempo, ou, assim, não preciso dar, até me deixa um pouco nervosa falar isso, porque
pode ser tantas coisas. Mas essa é a pergunta. Was it my time yet? If it was, se foi, fica tranquilo. Agora, se não foi, pode ter sido também uma coisa que não era sua culpa, né? Então aí a gente nunca está sozinho, a gente vai receber. Mas essa é a chave para isso aqui. Eu botei essa fotografia para a Evelyn. A Evelyn adora minhas fotografias. Você que olha. Então, naquele estado de confusão, né? Olha aqui essa fotografia. Evelyn adora confusão? É pequenininha, né? Eu botei pequenininha para não estressar ninguém. Eu botei bem pequenininha. Esse autor, esse pintor, ele realmente conseguia entender a dor, o sofrimento, que ele representou tão bem. Imagina, a gente chega lá e se dá conta de tantas coisas. E as lágrimas que a gente vai passar por elas vão realmente ser importantes no processo de arrependimento. Ou então, puxa, que legal, cara, ok. Da maior calma, peace of mind. Só tem que levantar e continuar trabalhando, né? Não dá para ficar aí muito tempo. Eu quis ilustrar aqui a paz de espírito. Agora eu vou. Já pensou? Muito legal, né? Chegou, olha para trás, vejo a minha vida. Paz de espírito. Que bom. Essa duração entre isso e isso aí depende de muitas coisas, né? Acho que a gente que está aqui buscando, está estudando, está praticando, está aproveitando as oportunidades para colocar em prática a lei do amor, tudo que a gente aprende. Meus amigos desencarnados que estão aqui também. Todo mundo tem uma chance, vamos aproveitar. E a palavra seria amor. Mas como que a gente chega lá, naquela fotografia linda? A gente tem a receita de bolo, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E esse é o caminho. Eu assisti hoje uma palestra em que a pessoa, é um programa de televisão, pergunta para o Divaldo se Jesus vai reencarnar. E ele fala que para os espíritos, o espiritismo é a reencarnação de Jesus, é a terceira revelação. Ele não vai reencarnar, mas ele nos trouxe todo esse conhecimento, ó. The Way, Study and Practice, do Evangelho de Jesus. Esse é o caminho para... Deixa eu voltar aqui, ó. Olha que delícia. A gente pode sentir essa paz do espírito. Mas será que é tão fácil assim, né? Puxa, a gente sabe o que tem que fazer. Mas a gente começa praticando e tem tantos obstáculos, tantas incertezas, tantos desafios. The path is bumpy and there are rocks on the road, but be persistent. E aqui, como eu sou carioca, adoro a praia, eu tenho que fazer uma analogia aqui. A gente está aqui, ó. Estou aqui e eu quero chegar aqui. Aí eu vou atingir meu objetivo, né? Que é a paz de espírito através da prática do Evangelho. Então, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, o que eu tenho que fazer? Passar pelas ondas. Aí vai subir, descer, subir, descer, subir, descer, passar, para depois ficar tranquilo nadando no mar. Tá? Então, às vezes, a gente tem que passar pelas ondas. Banco são os nossos problemas, são os nossos familiares, são os nossos problemas de trabalho, as nossas incertezas, às vezes momento de tomada de decisão, coisas que vão não de acordo com o que a gente estava esperando, decepções, pessoas que nos decepcionam, tudo isso. Põe num saco, são as nossas ondas, que a gente vai atravessar e tentar superar. Muitas coisas para... Mas a encarnação é para isso, né? Para a gente passar. Para a gente passar por esses desafios e depois ter peace of mind que passei de desafios. Então, nadar na praia, nadar no mar é gostoso, mas primeiro você tem que passar pelas ondas. E as ondas são os nossos problemas, são os nossos desafios. Às vezes, tanta frustração, às vezes,
ver a dor de pessoas que a gente ama. Não preciso dar exemplos, porque eu tenho certeza que todo mundo se lembra. Mas, esse é o nosso objetivo. Aí tudo vai fazer sentido e a gente vai sentir paz. Então ele pergunta: todos os espíritos precisam reencarnar? Aí a resposta de Jesus da leitura: no one can see the kingdom of God unless they are born again. Então a resposta é: do all? Yes. All. Então a conclusão dessa leitura, através da questão da pergunta 222, que é 4 páginas de discussion, um negócio enorme, uma discussão incrível, e ele conclui que a lei da reencarnação, ele fala esses 4 pontos, ela é baseada nos ensinamentos dos espíritos e é baseada nos ensinamentos de Jesus. Ela está fundada na doutrina da imortalidade da alma, baseada nas doutrinas de provas e recompensas futuras, justiça de Deus e livre-arbítrio, e totalmente compatível com a ética, com o código de ética de Jesus. A lei da reencarnação, só para terminar, recapitulando, é a segunda chance que a gente tem. E só vem a provar o amor de Deus, que é infinito, que deu essa chance pra gente, e que Jesus prometeu através da passagem dele, que a gente vê em tantas leituras desse livro, perdão para qualquer pessoa, não importa o que a pessoa fez. A proposta dele, a revolução de amor dele, é que todo mundo tem direito. Então, é a esperança para todo mundo, não importa quem você seja. E o que eu acho mais legal, está baseado em razão e lógica, porque as perguntas são respondidas, nada fica sem explicação. É a doutrina que nos ensina que a morte não existe, na verdade é uma mudança de dimensão. É dolorosa? É. Vai doer? Vai. Mas a gente precisa passar por isso. E depende também, né? Pode ser, a gente não sabe, a gente pode ter aproveitado bastante a nossa oportunidade aqui. E agora chegou a hora da nossa reunião com as pessoas que já foram antes. Então, pode ser uma volta para casa. E ele fala que através da reencarnação, todo mundo tem direitos iguais à felicidade, ninguém é excluído. Pergunta 789. E aqui o nosso lindo Divaldo, sempre sorridente, né? É a coisa mais fofa esse cara. 85 anos, parece que tem patins dos pés, ele anda no mundo todo. Ele tá na Austrália, ele tá na Europa, depois tá lá em Matãozinho, ele vem, ele vai pra Califórnia. Esse cara é sensacional. Sensacional, sabe tudo. Reencarnação é um processo de evolução criado pela compaixão de Deus, que estabeleceu que o esquecimento do passado é um recurso muito valioso para que nós possamos atingir o aprendizado e nos treinar o perdão de verdade. É um livro chamado Open the Heart and Find the Happiness, Desperte e Seja Feliz, que está traduzido em inglês, em português e em inglês, de Divaldo Franco. Reencarnação é o caminho para a luz. Também outro fofo, Chico Xavier. Espírito da Verdade, um ótimo livro, psicografado por ele. Então esse é o capítulo 4, itens 1 a 11. Ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que nasça de novo. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora acho que a gente tem uma pergunta. Eu tenho pergunta. Eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário que eu tenho que você falando da reencarnação e da falta da memória. Eu acho que como o Divaldo falou, que essa desmemorização da gente, da falta de lembrança, é importante para o esquecimento, obrigada, para o aprendizado.
como nós somos espíritos em diferentes níveis de evolução, a gente também tem diferentes memórias, porque eu percebo na minha vida que às vezes que eu tive oportunidade de crescimento quando memórias foram reativadas. Não só memórias dessa vida daqui, como você falou, quando você falou da sua irmã, coisas que você fez para sua irmã de 7 anos, isso aconteceu na minha vida quando eu tinha 3 anos, e essa memória que foi reativada me ajudou a resolver problemas de agora. Então eu acho que muitas vezes, quando eu escutei você falar assim, essa falta de memória é uma bênção, pode ser uma bênção, mas também pode ser uma bênção, mas também pode, a volta dessa memória também pode ser uma bênção, a depender do momento que você esteja vivendo. E com relação a de memórias passadas, eu acho muito interessante que você mencionou o Brian Weiss, porque nos livros dele, apesar dele não ser espírita, mas ele trabalha com a volta da pessoa à reencarnação, muitas pessoas conseguiram resolver problemas da sua vida atual tendo um acesso limitado porque como nós todos temos os nossos guias, elas tiveram acesso limitado à experiência de vida passada, que as trouxeram um alívio e uma compreensão inacreditável, que as ajudou a seguir em frente com uma forma positiva. Então eu acho que quando a gente fala um pouco disso, dessa bênção, dessa falta da memória ou do esquecimento, tudo depende, né, graças a Deus que foi permitido por Deus a eles. Exatamente. Eu acho que isso ajudou, era uma coisa. Exatamente. Foi um gift também, assim como o esquecimento é um gift, isso também foi um gift. Como o próprio André Luiz, por exemplo, até os livros que eu li até agora, por favor me corrija se eu estou errado, ele não lembrou de nenhuma vida passada dele. Ele continua sendo o médico que viveu no Rio de Janeiro, então para ele não foi mostrado até o momento, nenhum momento, porque ele de repente para ele na vida dele naquele momento o foco seria aquela vida a última. Você tem que estar pronto. Toda revelação se vê no momento errado vai ser um desastre. A gente não é muito esse negócio de esquecer o passado, aquele detalhe, o beabá, o que eu fiz, quem eu fui. Mas o que a gente não esquece. Por isso que eles dizem que o Sócrates já falava antes, né, que você tem que se conhecer para poder progredir. Então, o que a gente não... Quer dizer, tá lá adormecido, tá confuso, tá... A busca mas a gente tem os likes, os dislikes, as tendências e talentos, que isso a gente não apaga. Exato. A busca fútil e sem sentido, de pura curiosidade, não leva a nada. Mas, em momentos que você está procurando uma ajuda na sua vida atual e pela ajuda dos seus guias, dos seus anjos, dos seus mentores, você é levado a um lugar que aquilo vai te levar a uma cura emocional, totalmente. Nós vimos um filme aqui no Movie Night, As Mães de Chico Xavier, e as pessoas desesperadas iam lá em busca de uma luz. E quantas pessoas foram consoladas através daquelas cartas, um negócio assim. Então, assim, isso é uma revelação. Mamãe, fulano não tem culpa de nada, eu realmente morri, blá, blá, blá. É uma revelação, porque é uma coisa que está diferente do curso natural. Houve uma comunicação. Mas foi uma coisa linda, transformadora para pessoas que estavam muito mal. Assim, até hoje eles fazem esses eventos. André? Só rapidinho sobre o Brian Weiss, já que ele se cansou de fazer vidas passadas, ultimamente ele começou a estudar vidas futuras. Mas muito interessante é que assim, não é que você prevê o futuro, mas faz a regressão e vê que nas últimas 5 reencarnações você incorreu no mesmo erro e nessa encarnação você está de novo para cair naquele mesmo erro. É muito fácil prever que a próxima você vai tentar de novo, né? Então mostrando para a pessoa que de tanto ela repete aquele erro, fazer a pessoa sair daquele loop. Né? Acho muito interessante isso. Patinando, né? E aquela coisa, né? Patinando. Lembra que se suicidou 5, 6 vezes, a tendência... E tá com tendência de novo, né? Já tá, quebrou 5. E aquela coisa também, lembra que a gente falou, acho que a Evelyn não gostou muito, mas a gente está atrasado.
É porque eu tô no lado positivo. Lembra? Você falou que tá tudo positivo? Mas hoje ela tá. Então vamos lá. A gente tá ganhando hoje. Então, obrigada. Muito bom.